Nesse instante sagrado, unimos nossos corações em prece e buscamos a figura meiga e amorosa do Cristo. Nos sentindo transportados à presença de Jesus, manifestamos então a nossa profunda gratidão por tudo aquilo que a vida nos tem permitido aprender e realizar. Agradecemos igualmente a Jesus por tudo aquilo que ainda está por vir, pelo que ainda iremos aprender e realizar. Renovamos então os nossos compromissos, aqueles que nos trouxeram a esta nova existência. Pedimos a Jesus nos fortaleça a fim de que as nossas imperfeições não venham apagar a luz que se inicia a brilhar em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Auxilia-nos a fim de que não venhamos a cair em tentações e fortaleça-nos a fim de que possamos nos livrar do mal que existe ainda em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, teus filhos, agora e sempre. Que assim seja. A paz de Cristo. Iniciamos este nosso Evangelho do dia 4 de abril do ano de 2021, um domingo de Páscoa, uma celebração do calendário cristão romano, que nos remete a uma reflexão do significado, do entendimento que a gente pode abstrair da ideia da Páscoa cristã. Inicialmente, é necessário fazer uma distinção entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Como todos sabem, a Páscoa judaica comemora, celebra, lembra a passagem do povo hebreu, tendo à frente a figura de Moisés pelo Mar Vermelho, saindo do Egito na busca da Terra Prometida. É o povo hebreu se libertando da escravidão no Egito. E essa passagem, então, é celebrada dentro do calendário judaico com a ideia de celebrar a libertação. A Páscoa cristã, ela tem um significado um pouco diferente. E volto a dizer, a Páscoa do calendário cristão romano, catolicismo, do catolicismo. Roma adota o cristianismo e a partir daí a Igreja Católica constrói uma série de referências, de rituais, de dogmas, que acabam norteando a relação do cristão com a igreja. Uma
coisa muito forte era o calendário de celebrações do episódio da crucificação. Aí cabe uma distinção, né? Uma reflexão do porquê o cristianismo romano ter escolhido o episódio da crucificação como o principal durante muito tempo, foi a principal data, né, do calendário religioso católico. E a gente vê referências muito fortes da crucificação no cristianismo romano. São quase todas as igrejas, nós vemos no altar, no fundo do altar, uma figura de Jesus crucificado. Então a ideia do Jesus crucificado, a ideia que está por trás disso é a ideia da ressurreição. E não apenas a ideia da ressurreição, né? A ideia da justificativa pela entrega, né, de Jesus à crucificação, pelo fato de Jesus não ter reagido, não ter resistido à crucificação. Vamos voltar no tempo, né, lá na Páscoa da crucificação, e lembrar alguns fatos que precederam, né, a Páscoa. O primeiro fato relevante foi aquele encontro que nós já conversamos de Jesus com seus discípulos, um encontro, né, aquela reunião que Jesus fazia todos os dias. No final do dia, Jesus conversava com os discípulos a respeito do que tinha acontecido. Eles comentavam, os discípulos, muitas vezes, alguns acontecimentos que tinham chamado mais a atenção deles e com os quais eles não conseguiam lidar muito bem, e Jesus os orientava. Naquele dia, os discípulos estavam um pouco desgastados, um pouco desconfortáveis com a situação das críticas que eram feitas a Jesus, porque parecia que algo tão extraordinário quanto a presença de Jesus entre eles não caminhava na direção que eles esperavam, porque eles eram testemunhas do poder do Cristo e pensavam então que, além das pregações evangélicas, além das curas, algo mais extraordinário ainda pudesse acontecer. Então muitas pessoas começaram a duvidar, e havia muita crítica a Jesus, de alguns setores, principalmente do judaísmo. E os discípulos comentavam isso com Jesus. E um discípulo dizia: olha, algumas pessoas dizem que o Senhor é um farsante, outras dizem que o Senhor é um mentiroso, outras dizem que o Senhor é um profeta. E Jesus faz aquela pergunta, que é uma pergunta muito importante: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E os discípulos ficaram em silêncio, quando então Simão, né, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus diz então que a Simão: Simão, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Simão fica, cheio de si e diz a Jesus que vinha alertando os discípulos das dificuldades que eles encontrariam em Jerusalém, de que estaria com ele ao lado de Jesus todo o tempo. E Jesus diz que aquele caminho era um caminho só dele, que eles não estavam ainda, não era a hora do testemunho deles. E eles depois, no dia seguinte, caminham em direção a Betânia, que era uma espécie de uma vila que ficava nas imediações de Jerusalém. Existiam muitos campos e muitas vilas que serviam de abrigo às famílias que iam para a Páscoa, para a semana de celebrações da Páscoa, porque elas vinham de todo lugar da Judéia e da Galiléia. E essas pessoas não encontravam instalações, quartos, locais para ficarem em Jerusalém.
Então, muitas ficavam acampadas ou hospedadas em casas de pessoas conhecidas, de parentes, de amigos. E em Betânia era o lugar que tradicionalmente a família de Jesus ficava, na casa de Simão, né? Havia um pátio na frente da casa de Simão e desde quando Jesus era menor, na companhia de José, eles ficavam em Betânia. Simão era pai de Lázaro e das irmãs Marta e Maria. Havia acontecido um episódio no último encontro entre Simão e Jesus, que Simão pergunta para Jesus, né, que é a opinião de Jesus a respeito de um fato que vinha incomodando Simão. Os leprosos estavam vindo pegar água no poço da aldeia de Betânia. E então Simão não sabia como proceder. Porque se éramos todos irmãos, ele não podia deixar, né, não podia impedir que eles pegassem água. Mas ao mesmo tempo eles eram leprosos, eles traziam, né, o perigo da contaminação ao ter contato com o poço que abastecia toda a vila. Então o que fazer? E Jesus reforça a ideia de que não, eles são seus irmãos, eles precisam de ajuda. E se você puder ajudar mais, né, é aquela ideia, se alguém te pede a capa, dá a túnica. Se alguém te obriga a andar 1000 léguas, anda 2000 a mais. Então essa ideia de nos colocarmos na posição de servidores, a nossa razão não se sobrepõe à necessidade do próximo. Esse é um pilar do pensamento cristão. E Simão então começa, né, a se aproximar dos leprosos. Primeiro, além de permitir que eles peguem a água, ele começa a levar comida. E ele, em um sonho, ele encontra com Jesus e Jesus diz: você precisa levar esperança para eles. E ele começa ele espera os leprosos chegarem e ele começa a falar a respeito das coisas que ele havia aprendido com Jesus. Até que um dia ele percebe manchas no corpo, eram sinais da doença, ele havia sido contaminado, e ele se afasta, avisa o filho que vai fazer uma viagem, e ele vai para o Vale do Hebron. E é uma história muito bonita, a continuação disso, porque ele acaba encontrando com um amigo que era muito rico, e fala a esse amigo a respeito de Jesus. Eles começam um trabalho, né, de apoio, de auxílio, principalmente aqueles mais doentes, até a chegada de Maria Madalena. E com a chegada de Maria Madalena, eles criam a segunda casa cristã. A primeira foi a Casa do Caminho, a segunda é a Casa de Jesus, que funciona no Vale dos Leprosos, o Vale do Hebron. Acontece que nesse período, antes da Páscoa, próximo da Páscoa da crucificação, Lázaro, filho de Simão, fica doente, a doença evolui rapidamente e ele morre. E as irmãs, né, de Lázaro, as filhas de Simão, lembre-se, eram famílias muito próximas, a família de Jesus e a família de Simão, e Jesus então tinha um afeto, um carinho, uma relação de muita proximidade com eles. Elas vão encontrar Jesus para dar a Jesus a notícia da morte de Lázaro. E uma das irmãs diz a ele: se o Senhor quiser, ele viverá. E Jesus diz: eu quero, e pede para Lázaro sair. E Lázaro, na frente de uma multidão, porque como já era, né, aqueles dias bem próximos da semana da Páscoa, as pessoas estavam todas acampadas, lá tinha muita gente. Então, na presença de muita gente, com muitas testemunhas, Lázaro ressuscita. E isso causou um impacto muito grande, porque os milagres de Jesus, eles vinham acontecendo desculpa, gente. Vocês me desculpem aqui, deixa eu silenciar o celular.
que agora sim. Os milagres aconteceram, todos eles na Galileia. Nunca na Judéia e nunca em um período, né, que pudessem ser testemunhados por pessoas que estavam próximas de Jerusalém e distantes da realidade pacata da Galileia. Era como se alguém viesse de uma cidade pequena e nos contasse um fato extraordinário e nós reputássemos aquela história a ignorância, a simplicidade, a falta de cultura e de instrução daquela pessoa que está relatando. Então as pessoas ouviam falar das coisas que Jesus fazia, mas aquilo não parecia algo que fosse possível de ser real. Só que naquele dia, eles viram Jesus, né, trazer Lázaro à vida. E quando então Jesus, no dia seguinte, entra em Jerusalém, ele é recebido pelas pessoas como o Messias. Porque, afinal de contas, ele tinha o poder de trazer as pessoas, né, que haviam morrido à vida novamente. É o domingo de Ramos. As pessoas colocam as suas túnicas e colocam, né, as folhas para que Jesus entrasse. E Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho. Só que as pessoas, a partir daí, elas percebem que Jesus não vai atender a expectativa delas. Elas esperam que Jesus pudesse comandar um levante contra Roma, libertando o povo judeu da subjugação. Não era uma escravidão, mas eles estavam sob a autoridade romana. E não é o que Jesus diz, porque Jesus continua pregando, continua falando das coisas do Evangelho. O Sinédrio, sabendo da história da ressurreição de Lázaro, manda um grupo de representantes para ouvir o que Jesus dizia, e Jesus acaba fazendo um sermão, né, direcionado ao Sinédrio, muito duro. A manifestação de Jesus foi muito dura, sepulcros caiados, né? E os sacerdotes, eles se sentem acuados, eles se sentem constrangidos diante de tudo que Jesus disse. Acaba que Caifás, o líder político do Sinédrio, determina a prisão para interrogatório de Jesus. Acontece o interrogatório, a prisão. Jesus é sentenciado por Pilatos a ser chicoteado, que era a pena padrão para aquele tipo de acusação. Caifás não fica contente, pede a condenação à morte. Então Jesus foi condenado pelo mesmo fato, pela mesma acusação, 2 vezes, porque a pena já tinha sido dada, já tinha sido executada. Quando Caifás, entre aspas, reabre o processo, Pilatos tenta se livrar da responsabilidade, porque inclusive a esposa de Pilatos tinha tido um sonho de que Pilatos iria sujar as mãos por conta de uma injustiça que ele iria cometer. E Pilatos tenta se livrar disso, mas sem querer se confrontar com o Sinédrio, ele manda Jesus para Herodes. Herodes, que estava ainda muito traumatizado com a morte de João Batista, acaba não tendo coragem. Tem um episódio que envolve essa ida de Jesus até o palácio de Herodes, e Herodes devolve Jesus para Pilatos, e Pilatos então tem a ideia, né, ainda querendo fugir do confronto com o Sinédrio, tem a ideia de oferecer para as pessoas a possibilidade de absolver Jesus e condenar Barrabás. E as pessoas escolhem Barrabás. Pilatos, então, lembrando do sonho da esposa, lava as mãos e diz: olha, então, no dia seguinte, que é a nossa sexta-feira da paixão, né, Jesus é levado à crucificação. O episódio da crucificação tem uma particularidade. Há relatos, né, na Bíblia de que
em um determinado momento, quando a morte se aproxima, depois de Jesus ter conversado com Maria e João, pedindo para que João cuidasse de Maria, o céu escurece, né? E as pessoas, por conta dos ventos fortes que surgiram, elas se afastam com medo. Quando ouvem, né, mesmo à distância, Jesus dizer as últimas palavras, primeiro pedindo para que Deus perdoasse as pessoas e depois as suas últimas palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, és tu que me resgatas. É lógico que esse cenário todo é um cenário muito triste, muito de cores muito cinzas, né? Entretanto, há um relato no livro 2000 anos da Lívia, da esposa do Públio Lentulus, do senador. E a Lívia, ela está na Torre Antônia, porque o Pilato, o Emmanuel, né, o Públio Lentulus, não deixa ela sair, e ela está olhando para o monte em forma de caveira, onde as cruzes eram colocadas nas execuções, e ela está em oração, de joelhos, olhando pela janela em direção ao Gólgota, quando ela vê se acender uma luz no lugar onde as cruzes estavam, que ela não conseguia ver porque ela está muito longe. E ela então se surpreende, fecha os olhos em prece e se sente transportada para lá. Quando ela percebe, ela está como ela estava, de joelhos, e ela não está sozinha, existem outras pessoas que estão de joelhos fazendo um círculo muito grande em torno da cruz. E ela reconhece aquelas entidades como entidades venerandas, respeitáveis, algumas vestidas, né, com mantos em forma de luz. Quando ela então ergue a fronte, e ela, ao invés de enxergar uma cruz de madeira, ela enxerga uma cruz de luz. E a figura de Jesus, né, crucificado, envolto em um círculo de anjos que entoavam cantos de louvor a Deus. E foi assim que, do ponto de vista espiritual, aconteceu, né, o desenlace do espírito de Jesus do corpo físico. Os últimos laços se desprenderam nessa atmosfera de oração, de respeito, de luz, né? Diferente do que a gente conseguia enxergar. Bom, depois da crucificação, José de Arimateia pede o corpo de Jesus. Pede para Pilatos que permitisse a ele ter acesso ao corpo que, a pedido de Caifás, estava sendo guardado por soldados, justamente para que os cristãos não roubassem o corpo. Não sei porque Caifás achava que os cristãos podiam roubar o corpo de Jesus, né, com propósitos que ele não conseguiria justificar. Então Pilatos, contrariado, designou uma guarda para ficar cuidando do local onde o corpo havia sido colocado. Quando acontece aquele episódio de, no meio da noite, a pedra se mover e um vulto sair da caverna, né, do túmulo, e os soldados correm, né, correm, natural. E no dia seguinte, pela manhã, as mulheres saem da casa de José de Arimateia, dentre elas Maria Madalena, para cuidar do corpo de Jesus, né? O corpo de Jesus estava envolvido em um pano e elas iriam, né, preparar o corpo como era costume, como era a tradição nessas situações de morte. Eram alguns rituais, né, que faziam parte desse processo da morte. E quando elas chegam lá, elas veem que a pedra havia sido removida, elas entram no túmulo e o corpo não está lá. Elas
saem para contar, porque na cabeça delas o corpo tinha sido roubado. Maria Madalena não volta, ela permanece, e ela permanece, sabe, com um ar de lamentação. Ela fala, tá dando tudo errado, quer dizer, a crucificação já tinha abalado, agora leva o corpo de Jesus. Ela estava muito chateada, muito triste. E chorando, ela ouve, ela percebe a aproximação de uma pessoa. Para surpresa dela, quando ela consegue identificar essa pessoa, é Jesus. Jesus, né? Não morto, vivo diante dela. E Jesus pede para que ela conte para as pessoas de que ele estava vivo. E ela vai contar, ela vai para a casa de José de Arimateia e na frente, né, diante dos discípulos, ela diz, eu encontrei Jesus, Jesus está vivo. Tiago, então, né, não acredita. Tiago, na verdade, ninguém acreditou. Tiago diz, espera um pouquinho, como ele está vivo? Você está, né, você está transtornada, você está muito triste, você não está... você está errada. Porque se Jesus, de fato, tivesse renascido, ressuscitado, ele não teria aparecido para você, uma mulher, né? Uma pecadora. Ele não falou isso, mas ele quis dizer isso, né? Ele não teria aparecido para você, ele teria aparecido para João, que ele quer tão bem, para Pedro, que ele disse que seria o líder da igreja. Mas para você, e Maria Madalena fica muito triste com essa observação de Tiago, quando Maria, mãe de Jesus, se aproxima de Maria Madalena, abraça Maria Madalena e diz, filha, eu acredito em você, eu sei que meu filho está vivo. E Jesus, naquele mesmo dia, ele acaba aparecendo para os discípulos. Tem até aquela história, Tomé não estava, quando voltam, Tomé diz, não, eu só acredito vendo. E Jesus diz que muitas vezes a gente precisa acreditar sem ver. Né? E a nossa fé tem de ser, ela tem de suplantar muitas vezes a nossa racionalidade, a nossa necessidade de racionalidade. Né? Nós somos muitas vezes levados a situações que nós vamos acreditar no impossível, acreditar naquilo que ainda não aconteceu e que ninguém fez. Bom, enfim, esse episódio ele serve de base para algumas ideias, para alguns pilares da fé cristã romana, da fé católica. A primeira delas é, como os romanos tinham muitos deuses e tinha um deus que era o deus dos deuses, o Zeus, ao adotar o cristianismo, eles precisavam melhorar a figura de Jesus, que era né, um membro, né, uma pessoa de um povo que era dominado pelos romanos e teve uma morte, né, por condenação, por um crime, uma morte infame, crucificado. Então eles precisavam trabalhar aquela ideia. Então o que eles pegaram? Pegaram a ideia o fato da ressurreição. Porque todos os deuses romanos viviam no mundo dos mortos. Mas Jesus tinha voltado do mundo dos mortos, tinha estado aqui entre nós. Então esse fato era um fato muito importante. E ele precisava ser celebrado, quer dizer, Jesus precisava ser celebrado como uma pessoa que ela tinha poder, né, de voltar do mundo dos mortos, voltar depois de tudo ter acabado. Né? É meio como ter um domínio sobre o tempo, sobre a vida. E isso era extraordinário, e eles precisavam de algum atributo extraordinário para Jesus, além dos milagres. Porque os milagres, os deuses deles faziam, os deuses comuns. Por quê? Porque eles atribuíam quase tudo aos deuses. Se tinha uma safra muito boa, foi o Deus ao qual eles prometeram, eles fizeram suas oferendas e direcionaram suas orações. Se alguém se curava, a mesma coisa. Se eles se enriqueciam, a mesma coisa. Se vinha um filho saudável, a mesma coisa. Era tudo atributo dos deuses. É até engraçado porque Jesus sempre fala, não fui eu que fiz, foi a sua fé, foi você que fez isso. Então, contrariava muito o discurso de Jesus as ideias da relação dos romanos com seus deuses.
Então isso fortaleceu muito dentro da estrutura do cristianismo romano a figura de Jesus. E outro esforço que foi feito foi a razão pela qual Jesus se deixou crucificar, ele não ter reagido. Vem a justificativa de que Jesus teria vindo para libertar as pessoas de seus pecados, redimir as pessoas dos pecados que elas haviam eventualmente cometidos no mundo. Né? Então Jesus veio para nos livrar dos pecados, não para nos tornar pessoas que não os cometeria mais, mas livrar das consequências desses pecados, se entregando, né, como um Cordeiro de Deus a pena que eventualmente essas pessoas poderiam sofrer em razão dos pecados que cometeram. Então, essa passagem da crucificação, ela é motivo ela é dada a ela uma importância muito grande no calendário religioso romano. A Páscoa traz para os cristãos romanos a ideia, então, do renascimento, do recomeço, né? da vitória sobre a morte, né? Da continuidade, da nova chance. Então, no final das contas, essa história muito triste, ela acaba levando a uma ideia muito positiva, muito necessária, de que nós temos a oportunidade de recomeçar todo o tempo, né? Que nada é definitivo, que mesmo nos momentos mais difíceis e nos momentos mais tristes, nós podemos acreditar que as coisas vão continuar, que a vida continua e que haverá renovação. É como se nós renascêssemos todo instante, todos os dias, diante de tudo aquilo que a vida nos oferece. Por isso que, embora haja um certo distanciamento entre nós cristãos com estas ideias do cristianismo romano, não que nós sejamos mais cristãos do que os cristãos romanos, não é isso, mas do entendimento que nós temos da nossa relação e do papel de Jesus em nossas vidas, essa ideia, né, da renovação, do renascimento, da vida, né? Páscoa é a ideia da vida como uma bênção para todos nós. Então, fica aqui o registro destes fatos e um material de reflexão para esse dia, que de um jeito ou de outro a gente acaba atribuindo a ele um significado, né, familiar, ou mesmo da nossa tradição católica, um país católico como o Brasil. A Páscoa traz a mensagem em família e para cada um de nós de uma possibilidade de recomeço. Fica então assim a mensagem deste domingo. Uma feliz Páscoa para todos, que Jesus nos abençoe e possa renascer em nossas vidas todos os dias. Que assim seja.